Gravou o som? Oi, a paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite para mais um culto e onde nós adoramos ao Senhor, exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, porque sabemos que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Ele é digno que nós realmente o adoremos na beleza da sua santidade. Ele fez todas as coisas e nós somos suas criaturas para o adorar em todo e qualquer momento, fazermos o nome dele ser glorificado e conhecido entre todos. A Igreja do Senhor existe para isso. Ela foi salva, foi tirada das trevas, do mundo, para que pudesse anunciar a glória do Senhor Jesus em todas as partes, em qualquer lugar, atravessando fronteiras, invadindo selvas e fazendo o nome do Senhor conhecido entre todas as nações, todos os povos, tribos, raça, povo, língua e nação. Esta é a finalidade da igreja aqui na terra. E nós louvamos a Deus por este momento. Eu peço desculpa por ter chegado atrasado. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da Ione. Ela aniversariou essa semana. Eu não lembrei que estava hoje aqui, na conferência, e marquei um jantar, está todo mundo lá em casa. Mas compromisso é compromisso, e eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Sem nenhuma dúvida, a Igreja do Senhor Jesus precisa ter estes momentos de conscientização. Conferência missionária não é um culto apenas de avivamento, é um culto, um momento em que nós vamos nos conscientizar da necessidade de fazer a obra do Senhor, de fazer missões. E é por isso que nós existimos como igreja, porque alguém veio falar deste amor para nós. Há mais de 100 anos atrás, alguém lembrou do Brasil através do Espírito Santo e renunciou tudo e veio falar deste amor que nos redimiu, que nos salvou, pagando um preço muito alto, mas veio falar deste grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos já sabem, me conhecem, sabem do meu de como Deus me chamou para a sua obra. Eu ainda muito novo, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, mesmo sem eu merecer, Ele fez essa chamada para a minha vida. E eu atendi essa chamada de Deus, deixando a vida secular para trás, para poder servir ao Senhor, aonde quer que Ele me enviasse. E é para isso que nós somos servos, é para servir ao Senhor Jesus. Quero ler apenas um texto na Palavra de Deus, que diz em João capítulo 4, versículo 31, diz: E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer?
Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-lhe tudo quanto tenho feito. Então, indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele. E ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meus amados, é um texto muito conhecido de todos vocês, de todos nós, que fala daquele momento do encontro de Jesus com a samaritana, à beira daquele poço de Jacó, e toda a história já é conhecida de todos nós, já lemos e já ouvimos muitas mensagens acerca desse texto. Mas o que eu quero trazer aqui nesta noite é algo que realmente está inserido nesta palavra. Vocês vejam o quanto o Evangelho é poderoso para transformar vidas, para mudar vidas. E na vida desta mulher nós vemos este exemplo extraordinário. A palavra que Jesus falou para ela e desceu tão forte ao seu coração que ela se tornou imediatamente uma missionária e saiu já para falar de Jesus para as pessoas. Isto nos mostra que quem realmente conhece Jesus, que o tem em seu coração, não mede esforço, não mede distância para pregar, para falar do amor de Deus para as outras pessoas. Aquela mulher era desprezada pela sociedade, ridicularizada pelo seu estado de pecado, de mulher pecadora, mas quando se encontrou com Jesus, mudou completamente de vida, mudou completamente de ação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto Jesus conversava com aquela mulher, os discípulos saíram para comprar alguma coisa para comerem. E ao voltarem, se admiraram, encontraram Jesus conversando com aquela mulher, e talvez eles já conhecessem a fama dela, mas eles não podiam dizer nada, ficaram calados, embora no coração murmurando, perguntando o que é, porque Jesus estava conversando com ela. De repente eles chegaram para Jesus e disseram: Rabi, come, nós trouxemos comida e o senhor precisa comer. E ele simplesmente disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eles murmuraram entre si, começaram a perguntar: será que alguém trouxe comida para ele? Quem trouxe comida para o mestre? Mas ele diz assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
Bendito seja o nome do Senhor. E que comida é esta? É fazer a vontade do Pai. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porque quando nós nos alimentamos com a vontade do Pai, irmãos, nós perdemos o sentido da vida aqui nesta terra. A vontade de Deus é tão grande na vida do homem, quando ele realmente se encontra com Jesus, que ele não quer mais saber da sua vida material. Ele quer agradar o Pai, ele quer agradar a Deus, ele quer agradar o Espírito Santo, ele quer agradar ao Senhor Jesus Cristo e levar a sua palavra. Aleluia. É aí que muitos chamam-nos de louco. É aí que muitos não entendem o que é o valor deste evangelho e chamam os crentes de louco. E eles vão mais profundo, até os crentes chamam aqueles que têm uma chamada de louco. Bendito seja o nome do Senhor, porque não entende o mistério. Só quem entende este mistério é quem é alcançado por ele, é quem é alcançado por este amor, é quem vive sentindo no coração este amor. Por isso, chamadas extraordinárias. O que dizer, meus queridos irmãos, de pessoas como o próprio Jameson, que está aqui e que deixou tudo e foi lá trabalhar entre os índios, comer aquela comida terrível lá dos índios, viver como eles, andar como eles. Sabe o que é isto? É o amor de Deus que é derramado no coração da pessoa. Oh, glória ao nome do Senhor. E eu me sinto privilegiado, porque logo cedo Deus falou ao meu coração e me chamou para esta obra. Glória ao nome do Senhor. Apenas aos 23 anos de idade eu fui alcançado por esta chamada. Aleluia. E para muitos foi considerado loucura, porque eu tinha um futuro pela frente, eu tinha uma caminhada ainda pela frente, eu estudava, eu trabalhava, mas não era isso que Deus queria para mim. Deus queria algo mais glorioso, mais grandioso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E logo cedo eu ouvi quando Deus me chamou. Quando eu estava muito preocupado com a minha vida material, querendo me formar, querendo ser alguma coisa na vida, Deus disse para mim: por que te preocupas com o teu futuro ao lado do homem? Brilhante futuro terás ao meu lado. Aleluia. Isso já tem mais de 50 anos atrás, e hoje eu posso dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Nunca me deixou faltar nada. Nunca me arrependi por ter deixado os trabalhos, os estudos, e poder entregar minha vida totalmente ao Senhor na sua obra. Já tive tantos privilégios como servo do Senhor Jesus, não que eu mereça. É por isso que eu gosto muito daquele hino de Josafá: eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei o que ele viu em mim. E nós podemos dizer: eu não sei o que ele viu em nós. Aleluia, porque éramos todos pecadores, mas Ele nos alcançou e nos colocou aqui, e daqui nós vamos partir para o céu. Que o diabo queira ou não, que o inimigo queira ou não, nós vamos morar no céu com Jesus. Quem vai morar, dá um amém aí bem alto, crente, porque nós vamos morar com Jesus. Uma comida tenho para comer. Oh, irmãos, como seria importante se todo crente tivesse esse sentimento de Jesus, agradar o Pai. Eu não estou interessado nessas coisas materiais. Essa comida aí passa, tudo isto passa, mas fazer a vontade do Pai que está nos céus, isso não tem preço. Bendito seja o nome do Senhor, não tem preço. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando Deus me levou para o interior do Ceará, e eu estava pastoreando uma cidade por nome de Cedro. Deus fez um milagre extraordinário.
Isso confirmando a nossa chamada. E Ele quer fazer com todos nós, irmãos. Isso não é, digamos assim, privilégio de alguém, não. É abrir o coração e deixar Deus tomar conta da nossa vida. Já ouvimos o testemunho aqui do missionário Fabrício, Deus respondendo a sua oração feita pela manhã, já na parte da tarde. Como Deus é lindo, como é tremendo, como é maravilhoso. E nós estamos aqui porque Ele é quem faz isto na nossa vida. Eu estava nessa cidade e ganhando almas para o Senhor, trabalhando para o Senhor. E um dia eu estou em casa e chega um irmão e diz: pastor, eu passei ali num determinado lugar, no meio dos matos, e eu ouvi um gemido tão grande, e eu me aproximei daquele gemido, e fui me aproximando, e cada vez que eu me aproximava, aquele gemido era mais alto ainda. E eu cheguei naquela casa, encontrei uma mulher numa situação difícil. Veja o que Deus faz. Um filho seu estava trabalhando lá no meio da mata, e de repente Deus o leva para este encontro. E ele disse que chegou naquela casa e disse: pastor, eu fiquei com o coração quebrantado realmente de ver a situação daquela mulher deitada em uma rede, e uma pessoa abanando ela o tempo todo, não podia deixar de abanar. O seu rosto era coberto por um lenço grande, por um lençol, enquanto ela estava gemendo. E esse irmão se aproximou dessa pessoa e começou a falar de Jesus. E perguntou: eu posso trazer o meu pastor aqui para ele vir orar por ela? Eles disseram: pode. No outro dia foi quando ele foi lá na minha casa, contou essa história, e nós fomos até aquele local. De cortar coração, irmãos. O gemido daquela mulher era tão alto que à distância nós já ouvíamos. Ele fez questão de parar o carro numa certa distância e disse: escutem o gemido desta pessoa. E era muito alto, e a gente ouvia longe. E nós fomos nos aproximando daquela casa, e quando chegamos lá, encontramos aquela mulher moribunda dentro de uma rede, com o rosto coberto por um lençol, e uma filha abanando o tempo todo. E quando cansava, dava para outra. Não tinha energia, não tinha ventilador naquela casa. E quando ela estava lá gemendo daquele jeito, nós chegamos e começamos a falar de Jesus para aquela família. Começamos a ministrar sobre Jesus, e de repente nós pedimos permissão para orar por ela. Ela disse que sim, que podíamos orar. E uma nova convertida disse: vamos, pastor, vamos ler a palavra. E eu fiquei sem saber, era tão chocante o quadro daquela mulher, que nós não tínhamos ação, e eu fiquei sem ação. Quando a família disse: o senhor quer ver, vocês querem ver a situação dela? E que levantaram aquele pano, o rosto dela tinha sido comido pelo câncer. O rosto completo tinha sido comido. E na pouca carne que restava do seu rosto, tinha, num português bem clássico, tinha tapuru, vivo, andando. E por isso aquela mulher gritava tanto. E eu fiquei sem saber o que fazer, nem ler a Bíblia, eu não conseguia pensar num versículo para ajudar aquela mulher. De repente, essa irmã nova convertida, disse assim, bem baixinho para mim: pastor, lê o Salmo 23. Eu abri a Bíblia e comecei a ler o Salmo 23. Quando eu terminei a primeira vez de ler o Salmo 23, nós notamos que o gemido da mulher diminuiu.
Lemos o Salmo 23 outra vez, e quando terminamos, ela gemeu menos ainda. Lemos a terceira vez, e quando terminamos de ler a terceira vez, aquela mulher já estava praticamente parando de gemer. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus! A filha dela olhou para mim e disse: olha, a minha mãe está com essa doença há 20 anos. Há 20 anos que ela vem nessa situação, gritando aqui dentro de casa, e agora ela já está mais calma, mais tranquila. Bendito seja o nome do Senhor. Nós oramos por ela, concluímos aquele momento de visita e voltamos para casa. Quando foi na semana seguinte, aquele próprio irmão que foi a primeira vez lá em casa voltou e disse: pastor, um milagre aconteceu. Aleluia! Se você pode glorificar a Deus, glorifica. Um milagre aconteceu. E eu disse: o que foi? Ela disse: olha, a mulher não sente dor nenhuma, a dor desapareceu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. E tem mais: aonde tinha tapuru, não tem mais nada. A pele está feita pele de criança. A pele está bem rosada, feito criança. Daralai de comanai andanai cheias. Quando nós deixamos alguma coisa para servir a Jesus, Ele recompensa, irmãos. Ele recompensa, e a maneira dele recompensar a quem trabalha na sua obra é realizando sinais como estes e muito mais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho para trás e vejo tudo o que Deus fez, eu me alegro, porque eu sei que Ele é fiel, Ele é fiel. Ele disse para mim: porque te preocupas com o teu futuro ao lado do homem, brilhante futuro terás ao meu lado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu não sou um pregador internacional, eu não sou um pregador nem nacional, eu sou um pregador local, mas Deus tem feito grandes coisas no meu ministério, na minha vida, porque ainda novo eu resolvi servir ao Senhor com alegria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Jesus disse: a minha comida, olhem só como Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meu amado irmão, eu sei que comer comida é coisa necessária para nós sobrevivermos, não tem nenhuma dúvida disto, todos nós sabemos. Mas Jesus naquela hora, aleluia, mesmo como Deus, como era, Ele disse: não, eu não quero comer, porque agora eu estou ocupado na tarefa do meu Pai, estou ocupado na obra do meu Pai, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Oh, e como nós perdemos tempo, amados, como temos oportunidade de falar de Jesus e muitas vezes não falamos. Como temos o tempo que Ele nos dá, aquela bênção da salvação que Ele nos deu, e nos calamos, deixamos passar a oportunidade, deixamos de lado de fazer a obra do Senhor, porque estamos muito mais preocupados conosco mesmo do que com a obra do Senhor Jesus. É ou não é verdade? É verdade, irmãos. Estamos muito mais preocupados com os nossos bens materiais, como ganhar a nossa vida, como ficar bem na vida, como qualquer coisa, menos fazer a vontade do Pai, menos realizar a obra do Pai, menos fazer aquilo que Ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Bendito seja o nome do Senhor. E o campo está aí, amados, o campo é o mundo. Não há limite para se pregar o Evangelho. Nós, homens, nós, líderes humanos, é quem colocamos limite para se pregar o Evangelho. E dando um exemplo, nós estamos aqui neste local. Se nós ultrapassarmos para um outro lugar onde já tem um campo, onde tem uma igreja, somos chamados a atenção. O trabalho lá do Alto Alegre, por exemplo, está dentro do território de Horizonte, mas nós temos um limite, não pode passar daquilo. Meu amado, quem bota o limite é o homem. Quem diz você só pode chegar aqui é o homem, mas Jesus não. Jesus tinha uma visão extraordinária. A visão de Jesus era mundial. A visão de Jesus era onde tivesse uma pessoa, você tem que ir lá falar do amor dele. Bendito seja o nome do Senhor. O campo é o mundo, disse Jesus. O campo é o mundo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E nós não nos limitamos, e muitas vezes deixamos de passar oportunidades que Ele nos dá para nós falarmos do amor dEle. É quando vamos no Uber, é quando estamos do lado de alguém que não é crente, num coletivo, num transporte coletivo, é lá no trabalho onde se trabalha e não se fala de Jesus para ninguém. E Jesus disse, eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis, vós não sabeis, mas Ele nos deu esta comida também. Ele nos deu esta comida, e hoje nós estamos aqui, amados, cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Precisávamos, quando ao término de uma conferência desta, sairmos pelas ruas tocando fogo na seara do Filisteu e mostrando que Jesus é quem transforma, Jesus é quem muda, e nós não podemos deixar passar esta oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro que conversei com um pastor, um amigo meu, há muito tempos atrás. E ele era um jovem pastor, diretor da base missionária da Jocum, aqui em Eusébio, foi o fundador da base. E ele era um menino novo, tinha 33 anos quando morreu, muito novo. E ele era um grande pregador. Ele era convidado para dar palestras de missões por aí afora. E um dia ele me contou o seguinte: ele foi convidado para ir dar uma palestra sobre missões, numa conferência missionária em Recife. E ele foi, só que ele atrasou o horário e ia muito apressado ali na capital pernambucana, e de repente, no meio da rua, um esmoléu, um pedinte, estende a mão para ele e pede uma esmola. Ele disse que estava sem dinheiro, estava com pressa. E o rapaz disse, então, fale desse Jesus para mim. Ele viu o missionário com a Bíblia na mão. E o missionário disse assim, mas eu não tenho tempo, eu estou atrasado, a conferência vai já começar o meu horário de palestrar. E aquele esmoléu disse assim para ele, mas se fosse o seu Senhor, Ele teria tempo para mim. Mas se fosse o seu Senhor, Ele teria tempo para mim. Oh, amados, ele disse ali aqui, eu não contei história, eu esqueci a minha palestra, sentei do lado daquele homem, sentei no chão, eu apesar de estar de paletó, de terno, engravatado, mas eu sentei no chão do lado dele e comecei a falar de Jesus, e ele chorou, e disse, olha, eu estava desviado há muitos anos atrás, eu me desviei, mas hoje eu quero me reconciliar com Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. E assim são muitos, por
por aí afora, irmãos, mas para se atender a esta chamada de Deus, precisa ter comido um pouquinho da comida do Pai, ter saboreado a salvação de Deus na sua vida, aleluia, está disposto a pagar o preço, ainda que alguém não entenda, mas está disposto a pagar o preço e dizer: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Jesus disse para os seus discípulos naquela oportunidade: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Bendito seja o nome do Senhor. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Bendito seja o nome do Senhor. Palavras do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Há uma recompensa para aqueles que semeiam, para aqueles que renunciam, que deixam, que abandonam muitas vezes a sua profissão, abandonam muitas vezes o seu propósito de vida para atender o chamado de Jesus. Quanta recompensa Ele nos dá! Muitas recompensas, e a maior recompensa é saber que esta é uma realidade. O que Jesus falou aqui para os seus discípulos: e o que semeia recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Bendito seja o nome do Senhor. Tanto aquele que vai como aquele que fica, tanto aquele que vai semear como também para aquele que vai colher os frutos, todos serão recompensados naquele dia. Ouviremos o Senhor Jesus, o nosso Salvador, dizendo: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem e entra para o gozo do teu Senhor. Quem quer ouvir esta palavra da parte de Jesus naquele dia, glorifica, exalta, glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece. Ele lhe trouxe aqui nesta noite, aleluia, porque Ele quer que você se torne um ganhador de almas. Ele quer que você se torne um ganhador de almas. Jesus disse: porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Quantos já passaram antes de nós por aqui na base falando do amor de Jesus? Quantos passaram antes de nós no Alto Alegre falando do amor de Jesus? E nós hoje estamos colhendo os frutos, as vidas estão chegando. Oh, glória ao nome do Senhor. Isso porque, amados, porque alguém lá no passado falou de Jesus, e hoje a semente está brotando para a glória do nome do Senhor. E tanto aqueles que ministraram no passado, que falaram no passado, como a igreja atual será recompensada diante do Senhor. Meus queridos, nós não temos noção de como o Evangelho foi pregado aqui no nosso estado do Ceará. Eu conheci a história do pastor Pedro Ivo, lá de Morada Nova. Ele estaria a cavalo de Morada Nova até Aracati, Beberibe, e passava por toda a região a cavalo, dias. Tinha deles que passavam meses sem ir na sua casa, mas a cavalo, a pé, andando e levando a palavra do Senhor Jesus. Esse é o amor que Deus coloca no coração das pessoas, que muitas vezes nós não entendemos, não podemos entender de maneira nenhuma com o sentimento, com a parte natural do homem. Nós só podemos entender se nós realmente estivermos a nossa vida espiritual realmente em dia com o Senhor nosso Deus.
Aquela mulher ouviu a palavra, levou a mensagem, e quando eles chegaram até Jesus, e eles começaram a falar do amor de Jesus, ela começou a falar, dizendo: venham conhecer um que falou toda a minha vida, disse tudo sobre mim. Que eles chegaram lá, e a mulher... Agora os homens disseram, aquelas pessoas disseram: não é mais pelo que você falou, nós já estamos vendo. Não é mais apenas pelo que falou, agora os nossos olhos estão vendo. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer isso também: não é mais porque alguém me falou, mas agora eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou vivendo esta coisa maravilhosa que é viver na presença do Senhor nosso Deus. Podemos dizer, como disse Jesus para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou nós estamos comendo outras coisas por aí, outro tipo de comida que não agrada a Deus, comida que nos afasta realmente de Deus, como tantas coisas que o mundo oferece, tantas coisas que o mundo tem para dar, e muitas vezes nos embriagamos com estas coisas. Quantos crentes estão embriagados com comidas que o mundo oferece, mas feliz aquele que come aquilo que Jesus tem para nós. Eita, glória, glória, glória. Ele está aqui nesta noite, e eu tenho certeza que essa comida espiritual você já saboreou. A comida espiritual você já saboreou. Você sabe o quanto ela lhe faz bem, quanto tem feito bem à sua alma. E você conhece a situação daquela pessoa que é seu vizinho, que é seu colega, que não conhece Jesus, mas você tem no seu coração. E quando Jesus chama e mostra esta parte da pregação do Evangelho, da necessidade de se ministrar a palavra, de se falar a palavra, de ir por todos os cantos pregando o Evangelho, ele não estava limitando o lugar, ele estava dizendo: a responsabilidade daqui para frente é de vocês. Vão aí pelo mundo, vão pelas nações, vão pelos povoados, vão pelas etnias aí afora, pelos grupos étnicos, vão por aí falando do meu amor. E naquele dia, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, que tivermos feito isto, atendido este chamado do Senhor, aleluia, e renunciado, deixado para trás alguma coisa, Ele vai olhar para você, que aparentemente é tão pequenininho, Ele vai dizer para você: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, entra para o gozo do teu Senhor. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. E não tem, irmãos, não tem tamanho seja lá do que for, de cultura, de conhecimento, de sabedoria, de riqueza, nada disso. O que importa é um coração adorador, o coração que está disposto a obedecer ao Senhor. Quando Deus chama um homem, ele se responsabiliza. Eu digo isso por experiência própria. Quando ainda muito novo, como já falei, Deus me chamou para a sua obra e eu disse sim. A irmã Ione, minha esposa, que vocês bem conhecem, ela tinha se formado, ou melhor, estava fazendo vestibular
para poder entrar na faculdade, mas disse sim ao chamado de Deus. Terminou o curso de nível superior, né, na área de medicina. E quando ela terminou, que nós já estávamos casados, quando ela terminou o curso, eu disse para ela: e agora, Ione, o diploma, seu anel, o que é que você vai fazer? Ela disse: eu vou engavetar tudo, porque eu fui chamada assim como você foi, e para onde você for, eu vou também. Eu quero estar onde você estiver. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Chamada, irmão, certeza, convicção, não tem como arrancar do coração da pessoa. E quando nós temos a visão de Deus na nossa vida, nós estamos dispostos a obedecer. Um dos momentos mais difíceis lá na África, quando eu vi a Ione sofrendo, depois de contrair também muitas malárias, eu já estava fraco, e eu pensei comigo mesmo: eu vou fazer um teste com a Ione. Ela tinha ficado boa recente de uma malária, e eu disse para ela assim: Ione, eu acho que o melhor que a gente faz é voltar para o Brasil. Está muito difícil aqui. E eu digo: nós vamos voltar para o Brasil. Mas eu estava só testando a fé da minha esposa, eu não tinha vontade de voltar. Aí ela disse para mim assim: ele aqui, vamos fazer o seguinte, se você quiser voltar, você volta para um tratamento, eu fico aqui com as crianças, porque o Deus que me trouxe aqui vai cuidar de mim. Você querendo voltar, pode voltar, mas eu fico aqui. Bendito seja. Meus irmãos, o que é isso, amados? O que é isso? Como é que se entende uma pessoa que deixou um curso superior lá na África, agora vendo o marido contrair várias vezes malária, as crianças e ela também, e ela disse assim: vá para o Brasil, se trate, e eu fico aqui com as crianças, e depois você vem e a gente continua o trabalho do Senhor. Mas eu só saio daqui quando Deus determinar a nossa saída. Aleluia! Meus amados, isso não é mérito humano, isso é chamada de Deus. Não é mérito humano, não é capacidade humana, não. É Deus que trata dessa maneira com as pessoas. E se fôssemos olhar para a vida dos apóstolos, o apóstolo São Paulo, um homem altamente preparado, formado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, um conhecimento extraordinário, e ele passou por tantos momentos difíceis, sofreu chicotadas, ele foi preso várias vezes, sofreu naufrágio, perseguição, injúria, calúnia, apedrejado também, jogado para fora da cidade como morto. Mas ele disse: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eita maravilha! Ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Dai comanaya andanaya cheia. Quem tem as marcas, quem tem estas marcas de Jesus, não mede distância. Vai onde Ele mandar. Aleluia, obedece ao seu mandado, à sua ordem, e vai trabalhar para o Senhor, independente de lugar, independente de situação geográfica. Ele está pronto a fazer a chamada do Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão ao que crerem. Eu lembro que eu ainda estava em Cedro, e Deus fez outra coisa extraordinária. Nós fomos dirigir um culto bem distante da sede, bem distante mesmo. Hoje aquele local é uma cidade,
E eu cheguei lá, nós chegamos lá, fizemos o culto, realizamos o culto. E quando já estávamos para terminar o culto, trouxeram um homem, que ele estava andando assim, ele tinha um caroço enorme aqui no pescoço. Ele se aproximou, ele já quase não falava, mas a esposa dele disse: pastor, é um câncer muito agressivo, já tem descido para a garganta dele, e ele não come nada. O médico mandou para ele de volta para casa, para ele morrer em casa. Mas eu ouvi falar que vocês estavam aqui e que vocês oram para Jesus curar. Eu trouxe o meu marido para vocês orarem. E aquele caroço já estava bem grande aqui, só que ele estava coberto, estava coberto com um lençol. E nós falamos de Jesus para aquela família. Falamos do amor de Jesus, do poder de Jesus. Oramos por aquele homem e fomos embora. Quando nós estávamos no caminho, o irmão que estava dirigindo o carro, ele disse assim: pastor, Deus curou aquele homem. Deus curou aquele homem. E eu digo: eu creio também que Deus curou. Ele disse: porque na hora em que nós levantamos as mãos e oramos por aquele homem, eu vi um clarão muito grande no céu, e como um raio descendo em direção àquele homem. Então, na minha visão, pastor, Deus curou aquele homem. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. 10 dias depois, os irmãos voltaram àquela cidadezinha, aquele povoado. Eu não pude ir, mas os irmãos foram. E quando eles voltaram naquele culto, eles voltaram muito animados. Quando eles já estavam terminando o culto, lá vinha aquele homem, não mais trazia lençol no pescoço, e vinha andando normal. Ele disse: Espere aí, eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo. Aleluia. Eu já estava certo que ia morrer. Eu já estava aceitando a ideia da morte. Mas naquela noite que vocês vieram aqui, o médico tinha me enviado para casa, me dado alta, para eu morrer em casa. Eu não comia nada. Até para beber eu tinha dificuldade. A minha comida tinha que ser líquida, mas bem fina mesmo, para poder eu engolir. E eu não comia, já fazia um bom tempo. E quando naquela noite eu vim, vocês oraram, vocês foram embora, e eu voltei para casa. Quando foi pela madrugada, eu senti uma coisa fria descendo assim no meu corpo, um líquido frio descendo no meu corpo. E eu disse para a mulher, acende a lamparina, vem ver o que está acontecendo aqui. E quando ela trouxe a lamparina, que olhou, aquele caroço tinha estourado, não tinha mais nada, saiu tudo que tinha dentro daquela enfermidade. Oh, glória ao nome do Senhor. Tudo saiu para fora. E olhe, no outro dia, na mesma hora, naquela madrugada em que eu senti o caroço estourar. Quando a minha esposa fez a limpeza que tinha que ser feita, então eu disse para ela: mulher, traga comida, eu quero comer. E ela disse: eu não tenho nada, tudo que eu tenho aqui dentro de casa é carne de charque e farinha. E eles: pois faça carne de charque e farinha, que eu quero comer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Estes sinais seguirão aos que crerem.
E o homem levantou a camisa, irmãos, isso tinha mais ou menos uns 10 dias. Ele levantou a camisa aqui do pescoço e mostrou o lugar da enfermidade. Sabe o que era que tinha no lugar da enfermidade? Uma cicatriz sarada, fechada e ponteada. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite. 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 Ele quer que você coma esta comida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que eles chamem de louco, como os missionários são chamados, principalmente aqueles que renunciam. Mas a chamada para o ser humano natural é inexplicável. Nós não podemos explicar. É tão forte que hoje, muitas vezes, quando eu vou orar ao Senhor, agradecendo a Deus o que Ele tem feito na minha vida, eu digo para Ele: Senhor, eu estou disposto a voltar para o campo missionário. Eu estou disposto a renunciar tudo e voltar para o campo missionário, mesmo nessa idade, porque eu sei a necessidade do campo. O que é isso, amados? Isso é realmente o chamado de Deus na vida de um homem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando Jesus disse para os seus discípulos: uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Antes ele disse: uma comida que tenho para comer, que vós não conheceis. Aleluia, vós não conheceis. Bendito seja o nome do Senhor. Mas depois ele explica: e essa comida é fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque o Pai recompensa, o Pai faz milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Se você crê que Jesus faz milagre e quer usar você com poder, com a unção do Espírito Santo, levanta a mão, crente, levanta a mão aí e dá um glória a Deus. E seja sincero com Ele nesta noite. Deixa Deus te usar. Aleluia. Oh, glória, glória, glória ao nome do Senhor. Talvez você diga: pastor, mas eu não posso ir mais para o campo. Não precisa ir. Você pode ser usado por Deus dentro da sua casa. Você pode ser usado por Deus na sua rua. Você pode ser usado por Deus no seu trabalho, na empresa onde você trabalha. Você pode ser usado por Deus em qualquer lugar. Dentro de um coletivo, você pode ser usado por Deus. Aquela mulher aceitou Jesus e voltou para a sua aldeia para falar o que tinha acontecido com ela. Bendito seja o nome do Senhor. E os homens, as pessoas daquela aldeia disseram: agora, mulher, não é mais apenas pelo que você disse, agora nós estamos vendo, nós estamos vendo, nós estamos recebendo, nós estamos recebendo. Você está recebendo aí este alimento também, esta comida que Jesus está pronto a nos dar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E eu tenho certeza que desta conferência missionária aqui na base, Deus está falando ao seu coração e Ele vai fazer milagres, milagres.
A igreja precisa de milagres para crescer, irmão. O mundo está muito voltado para as coisas da carne e não vai parar para ouvir a mensagem do Evangelho. Não vai. Foi um irmão que disse aqui, que eu não me lembro, que está tão difícil de uma pessoa aceitar Jesus como Salvador. E a gente vê que esta é uma realidade. Mas na hora que a igreja ora, a igreja dobra os joelhos, começa a pedir a comida do Pai, o alimento do Pai. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele vai dando a um, vai dando a outro, vai dando a outro. Aleluia. E daqui a pouco a igreja está cheia dos seus dons espirituais, fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Ele não faz mais por causa da nossa incredulidade. Ele não faz mais porque nós não buscamos como devemos buscar, porque nós estamos indiferentes à palavra que Ele deixou para nós. Quando Ele disse para os seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E vocês receberão poder, poder, poder para expulsar demônios, para repreender enfermidades. Oh, glória ao nome do Senhor, vocês receberão poder. E Ele tem esta promessa de pé, Ele não mudou, a promessa continua a mesma. Mas a falha está em nós. Somos nós que estamos faltosos diante dEle. Mas nesta noite, quando você for desafiado, Ele quer que você diga: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade dele para nós? Primeiro, uma vida de santificação, uma vida de renúncia e uma vida disposta a ganhar almas para o reino de Deus. É isso que Ele quer de nós. Eu quero que você agora feche seus olhos, por favor. Abra seu coração e seja sincero com Ele. E se você estiver saboreando alguma comida que o mundo tem oferecido, você diga para Ele: não, eu não quero mais. A minha comida agora é fazer a vontade de Deus. A comida que Ele dá fortalece a alma. A comida que o mundo dá entristece a alma. A comida que Deus dá, que Jesus dá, fortalece o crente nesta jornada, nesta caminhada. Mas comer aquilo que o mundo oferece afasta o homem de Deus, deixa um vazio muito grande na alma do homem. Deixa um vazio muito grande na alma do homem. Aleluia, mas nesta noite Ele está falando conosco. Ele está falando conosco, Ele está falando conosco, Ele está falando comigo, falando com você, falando com a igreja aqui presente. Eu quero encher vocês da comida que eu tenho, que o Pai me deu, eu quero dar para vocês também. Feche seus olhos e abra o seu coração para Ele.
Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Pode continuar adorando. Quem não sabe, Ele quer batizar com o Espírito Santo nesta noite. Você que não fala línguas estranhas já há tanto tempo, hoje Ele está aqui para renovar este dom. Ele está aqui para renovar os dons espirituais. E você não ser mais aquele crente natural que foi até o dia de hoje. Ele quer mudar a sua vida. Aleluia. Para você sair por aí as rua afora dizendo: venham ouvir, venham ver um homem, venham ver o homem, venham conhecer o homem que me encheu do seu Espírito. Aleluia. Ele pode também curar a sua alma nesta noite. Ele pode curar a sua alma que está ferida por alguma coisa, ou curar a sua doença física também, ou abrir a sua visão espiritual para que você veja o que Ele quer fazer com você. Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado, Jesus, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua infinita compaixão. Obrigado, Senhor, por esta conferência onde tem, Senhor, falado ao coração de cada um de nós. Senhor, pega cada um de nós que aqui, Senhor, se encontra nesta noite e faz verdadeiras tochas do Evangelho, Senhor, fogo do Espírito Santo. Oh Deus, faça com que nós possamos provar realmente o que é a Tua vontade. E que Teu Evangelho, Senhor, tenha realmente na vida de cada um desses que aqui estão lugar, aleluia, para incendiar por onde passar, levando a mensagem de salvação para a glória do Teu nome, Jesus. Faz milagres nas nossas vidas. Ó Deus, nós Te pedimos esta noite, usa-nos, 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 Senhor. Perdoe as nossas faltas, perdoe a nossa pequenez, Senhor. Mas usa-nos com o poder do Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, eu estendo minhas mãos abençoando a vida de cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Aleluia, em nome de Jesus, Senhor. Que sejam homens e mulheres dispostos a fazerem a Tua vontade, a fazerem a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém e amém.